Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é Cleiton da FICA falando e hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do podcast Pausa para o Café. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, que é ambiente de trabalho, né? Todos os seus desafios, desdobramentos, porque a gente sabe que um ambiente de trabalho ele pode sim ajudar ou atrapalhar muito o andamento de uma empresa ou a relação da empresa com o colaborador. E para falar desse assunto, a gente trouxe um mega especialista, Dr. Ricardo Monazzi, ele que é professor universitário, advogado, lidera alguns grupos de estudos na área. Dr. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje, por estar doando aí um tempinho do seu dia para nos prestigiar. É um assunto bem quente, bem interessante, né? E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua carreira, porque deste modo quem ainda não conhece vai ter a oportunidade de conhecer. Bom, primeiro é um enorme prazer estar com você de novo. A FICA é uma grande empresa e muito me honra poder estar participando contigo nesse bate-papo. Fico lisonjeado com um mega especialista, bondade sua. Eu, na verdade, aproveitando para me apresentar, eu tenho 22 anos de advocacia. Eu me formei no ano de 2003. Já lá se vão, né? Tantos anos de experiência e de aprendizado. Depois eu caminhei um pouco para a parte acadêmica, fui fazer especialização em Direito Empresarial e Direito do Trabalho. Caminhei já para o magistério, fui dar aula logo a partir de 2008. Então, concomitantemente, sempre nesses 20 anos aí, conjugando a atividade profissional da advocacia, juntamente com o magistério, dando aula de Direito do Trabalho, desde então. E hoje eu tenho 2 operações de escritório, uma operação em Araraquara e uma operação aqui em Ribeirão Preto. E o foco mesmo da nossa operação não é só o direito do trabalho, aquele posto, né, naquela fase mais dolorosa que é o processo, mas obviamente lá está a grande massa de atuação, mas eu costumo trazer sempre para a nossa realidade, para as oportunidades que nós temos de bater papo. Eu costumo dizer que eu procuro mais do que administrar processo, eu procuro aprender com o processo e trazer essa aprendizagem para dentro da gestão da empresa, e aí o universo fica amplo. Você entra em compliance, em governança trabalhista, você entra em consultoria e assessoria específicas, treinamentos, tudo isso com a aprendizagem da experiência de 22 anos, a experiência acadêmica e mais aprendendo com aquelas belas pancadas que o processo trabalhista nos dá. Nossa, imagino. É uma bela caminhada, né? Nem fale. E eu vou aproveitar esses mais de 20 anos aí de experiência para fazer uma pergunta que eu imagino que seja talvez comum entre os clientes que eventualmente o senhor atende, os projetos que o senhor lidera, que na realidade a gente gostaria de saber quais são os principais erros que as empresas cometem na hora de fazer a gestão do ambiente de trabalho. Cleiton, são dos mais variados, mas eu arriscaria dizer para você, de tudo que nós já passamos, já administramos de processo e também de consultoria, é a cultura do autoritarismo. É o não entendimento da relação, não aquela relação posta como briga, como interesses conflitantes. É um entendimento da relação capital e trabalho, ou empregado e empregador, mas num entendimento de harmonia, no entendimento de que um precisa do outro. E que quando eu faço dessa relação uma relação conflituosa, uma relação impositiva, uma relação de chefia e não de liderança, eu começo a criar as mazelas de não ambiente saudável na relação trabalhista. Por quê? Porque assim como na educação dos filhos, e nós brifávamos sobre isso antes aqui de iniciar o podcast, educar, liderar, você faz pelo exemplo, você não faz pela imposição. E os ambientes de trabalho, eles são geralmente contaminados em razão da pressão de resultados
uma má administração dessa gestão de resultados. É uma gestão de resultados muito mais impositiva, punitiva, comparativa, do que uma gestão de liderança, de mostrar onde se quer chegar, como se chegar, entender um pouco da relação desse funcionário fora do trabalho, porque muitas das vezes ele traz as dores de fora para dentro do trabalho, e as empresas, ou os líderes, ou os gestores estão mais preocupados em julgar a pessoa do que entender, até para que a gente consiga separar quem de fato tem má índole, quem de fato está precisando de um apoio da empresa. Então, o grande problema do ambiente de trabalho, ele nasce na forma da gestão. E aí nós entramos em outras tantas ferramentas que existem no mercado, como, por exemplo, né, você criar salas de descompressão, você criar ginástica laboral, você criar políticas de benefício, você trazer para dentro da empresa, né, especialistas para te ajudar em comunicação não violenta. Então, são várias questões que todas elas nascem, ao meu sentir, de uma gestão, né, bélica, de uma gestão impositiva. Nossa, muito bem. Então, assim, a gente pode dizer que basicamente o RH e os líderes como um todo, eles têm um papel fundamental nessa gestão do ambiente de trabalho. Não tenho dúvida sobre isso, mas eu tenho total consciência da dificuldade dos gestores de RH em fazer isso. Por que eu te digo isso e falo com a maior franqueza do mundo? Porque a maioria das empresas que nós temos hoje, quer seja de pequeno, médio ou grande porte, a grande maioria delas é de origem familiar. E elas não detêm, em sua grande maioria, eu posso afirmar isso, uma gestão profissional. Então, o RH, ele entende e deve entender de pessoas. Então, ele entende de pessoas e gosta e precisa criar políticas tanto de acolhimento quanto de melhoria de efetividade dessa relação trabalhista. Porém, o RH encontra muros no dia a dia causados ou por gestores que eu chamo de brothers da diretoria, ou de brothers da família, ou da própria família que não quer criar conflito entre os seus sócios, deixando a relação totalmente no âmbito emocional, não consegue partir para uma gestão racional e tampouco para uma gestão profissional. Então, o RH, sim, é uma peça importante. Entretanto, ele sozinho, sem que exista uma visão e uma política profissional dentro dessa empresa, e essa política, eu vou até sair um pouco da minha área de domínio, de conforto, e vou para a área societária, que também é uma área que eu gosto bastante. Isso vai desde uma política de governança e planejamento sucessório da empresa, onde você busca normatizar, né, através de um acordo de cotista, onde você busca normatizar essa relação entre os sócios, para que a partir do entendimento, compreensão e disciplina dos sócios de que eles também têm que seguir uma regra para gerenciar eles e as suas futuras gerações, ele também consegue descer isso para a sua relação com os seus funcionários, ele consegue compreender que é necessário ter políticas, que é necessário ter normas internas, só que para isso, só o RH entendendo disso, entendendo de política, e a sua alta cúpula não compreendendo isso, é a mesma coisa que água e óleo, isso nunca vai se misturar. Por isso que o RH é um grande vetor disso? Mas o RH precisa ter o suporte, precisa ter a compreensão também disso. E aí, Cleiton, isso caminha, a partir desse entendimento, isso caminha para todas as áreas. Não adianta ter a diretoria profissional e a sua gestão, sua liderança não entender isso, e vice-versa. Mas é uma necessidade, e eu digo isso já há algum tempo, não vai sobrar espaço para empresas que não tenham se credenciado, se estruturado mediante profissionalização. E aí leia-se, né? Governança, compliance e os seus desdobramentos, como por exemplo a própria NR1, NR5 e tantas outras normas de mercado que a gente tem, como a LGPD que entrou em vigor recentemente também. É isso. Não, e a gente percebe muito nas nossas andanças, nos clientes que a gente atende, que muitas vezes o RH acaba batendo em muro, né? Sim. Eles compram a ideia, eles querem levar à frente projetos estruturados. Eu estava falando disso também um pouquinho antes do senhor chegar aqui, mas quando isso vai para a liderança, ou para o grupo familiar, ou para o CEO, ou para o CFO, ou para o controller, às vezes
uma margem muito pequena ali de budget e acaba impedindo um projeto que a longo prazo vai trazer um resultado para a empresa muito, muito satisfatório, né? E aí, pegando um gancho nisso, existe alguma maneira do RH atuar de forma proativa para tentar identificar possíveis conflitos no ambiente de trabalho antes que eles se tornem um problema jurídico para a empresa? Existe sim, e aí nós temos que voltar um pouco atrás na nossa fala. Eu passei rapidamente sobre o termo compliance, e isso é necessariamente o grande modelo através do qual se tem um canal onde a empresa vai receber formalmente e anonimamente as denúncias. Geralmente, quando se tem um ambiente de trabalho ou alguém que pratica assédio, é desconfortável tanto para a vítima quanto para quem presencia fazer a denúncia. Por isso que a criação de um canal real de compliance, de ouvidoria, né, onde você vai ter, inclusive, é necessário a criação de um comitê para apuração disso, e digo compliance geral, não compliance para quem eu quero, né? É necessário isso para que você apure e consiga administrar esse conflito, acolher a vítima, para que esse ambiente deixe de ser insidioso. Aliás, isso tem total conexão com as diretrizes novas da NR1, né? Não há como você tratar de ambiente de trabalho saudável, como sempre se propalou, como sempre se falou, só com políticas de saúde e segurança olhando para riscos físicos, químicos e biológicos. Não, você precisa olhar para riscos psíquicos, que são as grandes mazelas provocadas no ambiente de trabalho ou com causa, pioradas no ambiente de trabalho. Então, sim, a ferramenta que se tem é você criar um organismo efetivo de ouvidoria ou de compliance. Óbvio que isso precisa ter maturidade para que a empresa tenha tanto esse organismo quanto a efetividade dele, mas se não der o primeiro passo, você não vai percorrer 1 quilômetro. Então, a empresa precisa entender que é necessário ter isso até para que você demonstre numa futura e eventual fiscalização que você detém não só políticas, como você detém também uma ferramenta para levar isso à concreção absoluta. Legal. E assim, né, uma coisa que a gente vê muito que, assim, nas nossas também andanças aí, é o ambiente de trabalho, ele acaba sendo impactado pela relação entre os colaboradores também, né? Talvez aquela piadinha, aquele apelido pejorativo que de repente o pessoal brinca, aquele líder que não olha para isso, também acaba sendo omisso e isso pode trazer problemas para empresas. O que o senhor pensa a respeito disso? Cleiton, é assim, eu, além, né, da questão da consultoria, da assessoria, da advocacia em si, eu também realizo muitos treinamentos nas empresas, em especial relacionados à questão de assédio moral e sexual. Isso porque a NR5, antes da NR1, já exigia que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, né, já exigia que a CIPA tivesse, né, a partir de então, uma administração, políticas, treinamentos sobre assédio moral e sexual. Dito isso, o que nós temos? Existe algumas questões de ordem popular que nós precisamos derrubar. Primeiro, o assédio moral, ele só é visto, né, ou ele só é acreditado que ele só existe de cima para baixo. Não, ele existe de cima para baixo, de baixo para cima, ou seja, dos seus liderados para o líder, e ele existe principalmente, e aí eu entro no assunto que você me perguntou, entre os próprios liderados, que é o assédio moral de ordem horizontal, que é justamente, muitas das vezes, deflagrado pelas condutas de apelido, pejorativo, de brincadeiras que passam do limite. E a empresa, na esfera trabalhista, responde por isso. Então, o que nós precisamos dizer, e eu digo muito sobre isso nos treinamentos que eu dou, por que para algumas situações eu tenho liturgia, eu tenho que seguir? Para eu ir ao fórum e me dirigir ao juiz, eu preciso chamá-lo, no mínimo, de doutor, obrigatoriamente é o mais indicado que eu chame de excelência. Eu tenho que respeitar a homilia do padre ou do bispo nos seus cultos.
Agora, por que que a empresa, eu posso trazer o ambiente do boteco para dentro da empresa? Ora, a empresa hoje ela tem função social, responsabilidade social, ela responde sobre os riscos trabalhistas, ela responde economicamente sobre isso impacta na sua imagem. Agora, por que que a empresa, a liderança, os seus donos permitem que o ambiente do boteco, a bagunça do futebol, a zoeira, seja trazida para dentro da empresa? Não, a empresa também tem que ter regras normais. Ah, Ricardo, mas eu sou contra isso. Imagina, você todo aí de terno e gravata. Não, 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 gente. A empresa precisa de formato para que o seu trabalho seja fluido. A empresa precisa de regras para que ela consiga medir os seus resultados. Então, a empresa precisa entender que ela responde por isso. E mais do que isso, recentemente, aproveitando a deixa, foi capitulado no código de um código penal, o artigo 146-A, deixando o assédio moral e sexual, já era, como crime. Então, significa dizer que a empresa precisa se atentar a isso, dar treinamento sobre isso, criar políticas de compliance sobre isso, porque a empresa responde, sim, economicamente ela é a primeira a responder, mas ela precisa ensinar que os seus prepostos, que os seus funcionários, eles podem ser responsabilizados criminalmente e civilmente, quer seja por uma ação de regresso da empresa contra eles, quer seja pela própria vítima. Então, o assunto é sério, o assunto necessita de compreensão e de aplicação prática, razão pela qual é necessário entender que hoje NR5 fala com a NR1, ambas tratam de questões de ordem psicológicas, mas a NR5 foi quem inaugurou isso ao obrigar a CIPA a cuidar de políticas anti-assédio. E aí, né, depois nós caminhamos um pouco mais para a NR1, mas é preciso ter essa total compreensão e tentar elidir da empresa esse ambiente de boteco, porque é ele também que causa os conflitos entre os próprios liderados e entre líderes e liderados. É isso. Não, uma aula, né, pessoal? Vamos aproveitar aí. E o senhor pensa que a empresa que tem, eventualmente, uma cultura de prevenção forte, né, que ela, é claro, obviamente ela já vai ter um ganho ali na relação empresa-empregado com essa cultura, né? Mas eu penso o seguinte, também nem tudo são flores, né? Muitas vezes vai acontecer a empresa passar por um momento de crise, ela vai eventualmente ter que fazer alguma mudança estrutural, que muitas vezes isso vai impactar lá no funcionário, e isso pode influenciar sim no ambiente de trabalho, mas qual que seria a visão dessa empresa que ela tem muito claro toda essa prevenção e incentiva, né, as suas lideranças a tomar o devido cuidado, a olhar pontos que precisam ser trabalhados assim e de uma certa forma tentar antecipar isso. Tudo isso entra numa conscientização e aplicação prática de análise de risco. Ou seja, vamos partir para um primeiro raciocínio. As empresas precisam fazer contas de quanto custa um processo. Elas precisam fazer conta de quanto que um processo ou uma situação que vem a público impacta na sua imagem. Dito isso, significa dizer que a empresa hoje ela tem reputação. E é justamente essa reputação positiva que vai impactar dela ter relações melhores ou piores nos seus ambientes de ordem comercial, contratação de matéria-prima, contratação de empréstimo. Então a empresa precisa entender que hoje ela tem rosto, ela tem fisionomia e ela é de fato algo que pode vir a público de uma maneira positiva ou negativa. Então, a prevenção e a construção de normas, políticas, organismos vivos de compliance ajudam a empresa em um eventual processo, em uma eventual fiscalização, faz com que ela tenha uma vida mais fácil de demonstrar concretamente que, olha aqui, ó, senhor fiscal, excelência, eu tenho políticas anti-assédio. Eu tenho uma normatização interna, eu tenho um canal de denúncia. Exemplificando isso, excelência, nunca veio a lume na empresa.
nem por esse reclamante. Fiscal, está aqui a minha norma e minha política interna de ética, está aqui meu código de conduta, está aqui o meu código de processo, caso precise ser apurado alguma coisa pelo meu organismo de compliance. Ou seja, você tendo essas ferramentas em mãos, você consegue partir de um saldo positivo na fiscalização e no processo do trabalho. Dentro do processo de trabalho é importante colocar para as pessoas que quando existe, né, pedidos de assédio moral, assédio sexual, é uma questão de prova muito delicada. Só que a maioria dessas situações, toda essa carga de prova, ela está sobre a pessoa que alega, que é o reclamante. Porém, dependendo do que é alegado, dependendo da prova produzida, tudo isso vem de uma maneira inversa para o colo da empresa. E ela vai acabar respondendo. Dependendo do dano moral que ela vai sofrer, né, em valor econômico, acredito eu que muitas das vezes, dependendo do tamanho da empresa, isso nem impacta economicamente nela. Mas o quanto que isso impacta na imagem dela, porque o processo é público, todo mundo consegue consultar através de um outro advogado, ou até mesmo de sites hoje, inteligências artificiais, consegue consultar. Quanto que isso impacta na vida dela? E só um adendo, se a gente for no LinkedIn hoje, o LinkedIn ele tem vários e vários depoimentos de funcionários, ex-funcionários, falando de alguma situação que ele foi exposto em determinada empresa, todo dia a gente vê isso, né? Então, é de verdade. Quanto custa isso para a empresa, né? Se de repente a empresa for por esse custo de imagem lá na conta do processo, como o senhor bem disse, é incalculável, talvez, o prejuízo que a empresa pode ter de pessoas que vão parar de consumir aquela marca e funcionários que não vão querer trabalhar para aquela empresa. E assim, você sabe tanto quanto eu que hoje a nossa reputação mais valiosa, infelizmente, é do Tribunal Público da Rede Social. Sim. Não é nem do Tribunal da Justiça, não é nem do Tribunal da Justiça do Trabalho. O que mais impacta na empresa, ela se preocupa muito mais com o que dizem sobre ela na rede social do que o que dizem sobre ela no processo. Porém, o que está no processo pode ser trazido para o ambiente da rede social. Isso que você está colocando é assim, eu diria que ele é mais catastrófico quando você está falando de empresas que têm capital aberto e empresas que gozam de um renome num determinado setor, né? Acabamos de passar aqui recentemente pela AgriShow, com inúmeras empresas de grande porte. Você imagina qualquer uma delas tendo um escândalo de assédio moral ou sexual exposto, né, vindo a público. É isso que as empresas e que as pessoas que administram as empresas não compreendem. Para nós construirmos um nome é uma vida, para nós perdermos um nome é 1 minuto. E a empresa não compreendeu isso ainda. A empresa precisa compreender isso, precisa entender que hoje o seu maior valor é a sua reputação. E a reputação ela é destruída numa mensagem de LinkedIn. Quantos de nós vai fazer uma compra na internet e não busca? 100% hoje. Não é? Agora, você calcula. Você vai lá, primeira coisa na classificação do produto ali, né? Vai olhar lá, agora, nota que a galera... Agora, você calcula essa fase de transição que nós vivemos hoje entre uma geração que é a última geração que viveu sem internet, então os líderes hoje é a última geração que viveu sem internet, conflitando com uma geração que já nasceu com o celular no colo e que está acostumado a medir reputação ou a verificar se aquilo é bom ou ruim através da internet. Quanto isso? Mas eu estou sem mão de obra. Por que será? Todo mundo está sofrendo desse mal, mas será que nós estamos compreendendo os anseios da geração que está no mercado? Será que eu estou compreendendo a necessidade dela do teletrabalho? Será que eu estou compreendendo ela a necessidade de mais benefícios? Será que eu estou compreendendo a necessidade dela de entregar o trabalho e não cumprir o horário? Que são duas coisas bem diferentes. Totalmente diferentes. Exato. A gente uma vez falou bastante sobre isso aqui, sobre essa diferença geracional dentro das empresas, né? E tem estudos, inclusive, dizendo que quando a empresa ela coloca lá o pessoal das gerações anteriores com a galera de hoje, o ganho de produtividade é enorme, porque existe uma troca muito significativa ali entre as gerações e a empresa acaba tendo
um ganho ali muito significativo. E aí a gente volta naquele assunto que a troca existe quando há o entendimento, a compreensão, a empatia, a solidariedade. Sim. Agora, quando você coloca isso num ambiente em que o líder não está disposto, que na verdade ele é chefe, ele não é líder, ele não está disposto a aprender, não está disposto a compartilhar e a sugar novas ferramentas daquelas pessoas de outra geração. Aí você tem o conflito e a empresa anda para trás. Eu dizia há pouco para você aqui também, brifando antes do nosso começo do podcast, sobre, né, a importância hoje das políticas de benefício. Não é estudo, né, acadêmico, mas é objeto de reportagem e de, inclusive, muitas trocas de ideia entre grandes empresas, CEOs, sobre um termo trazido nas redes sociais sobre essa geração classificada como CLT Premium. O que é CLT Premium? É a geração que está muito mais preocupada na construção, né, de um imediatismo de carreira, de benefícios, do que propriamente, né, preocupada com aquele futuro que nós tivemos de ensinamento dos nossos pais, pensar na aposentadoria. Não, a geração, ela se desloca de uma empresa para outra em razão de benefícios. Um melhor vale alimentação, um melhor plano de saúde, uma política que permita que ela faça a academia e subsidie aquela academia para ela. Ou seja, são os anseios da geração Z. Como a nossa geração, pelo menos a minha, estou com 45 anos, dos nossos pais, tinha o anseio pela aposentadoria, essa geração tem anseios diferentes. Por quê? Porque elas foram criadas com a tela na mão e a tela te traz satisfação imediata. E talvez nós não estamos entendendo isso. Então a empresa também precisa entender o quão importante é para políticas, né, de melhorias de ambiente de trabalho, melhorias de gestão, melhorias de relações, políticas de benefício. É isso, a gente fala, o salário compatível com o mercado, ele é basicamente uma obrigação da empresa, né? Não tem nada de diferencial nisso. Agora, uma política de benefícios qualificada, bem pensada, levando em consideração as diferenças geracionais, aonde o dependente do colaborador ele é inserido nesse benefício, esse benefício também é pensado para ele. Tudo isso ajuda muito nessa gestão de ambiente de trabalho. Obviamente, esse colaborador, né, quando ele entende que a empresa pensa nele, cuida dele, ele vai sempre estar, digamos assim, muito mais próximo da empresa do que empresas em que simplesmente pagam salário e exigem o resultado, e muitas vezes de forma assim muito incisiva, né? Então, Não, e nós estávamos falando, né, há pouco sobre a questão do quanto que custa, né, um processo, e as pessoas acabam vendo muitas vezes a política de benefícios, a política de salário como custo. Ela não é custo propriamente dito, ela é investimento. sim, É a mesma coisa com relação à questão processual trabalhista. A relação empresário ou empregador e empregado, ela é muito comparada por mim com a relação de um casamento. Quando está tudo correndo bem, está tudo mil maravilhas. Quando essa relação termina e ela vira um objeto processual litigioso, ambas as partes fazem do processo uma ferramenta de vingança. Poxa vida, se o empregado, se é a parte mais frágil da relação e não consegue transpor essa questão emocional, ora, a empresa tem auxílio jurídico, tem auxílio de consultores e ela tem por obrigação compreender esse processo não sob o ponto de vista emocional, mas sim sob o ponto de vista de resolução de conflitos, saneamento de máculas na sua imagem e, obviamente, buscar também, talvez, se for o caso, uma oportunidade de mitigar riscos, diminuir prejuízos e melhorar, consequentemente, a imagem da empresa. Agora, para fazer isso, precisa de um suporte, precisa do suporte jurídico para que
Não chegue para o dono da empresa e fale, o senhor deu um azar aqui, hein? O senhor caiu com um juiz complicadíssimo. Ora, colega, assume a bronca, mostra para a empresa. Seu processo hoje, do jeito que está aqui, ele vai custar aproximadamente tanto. Me dá os documentos. Olha, com os seus documentos, a sua visão agora, a nossa visão de risco diminuiu para tanto. E vai trabalhando nisso. Então, você precisa entender tanto benefício, quanto gestão jurídica processual, quanto gestão de relação de pessoal, como investimento. Se você não tiver a exata noção do quanto isso te traz de benefício, e eu te falo com tranquilidade quanto que um processo te custa e quanto um processo te traz de benefício, e você fala de benefícios com relação a isso, de uma facilidade tremenda também, a empresa não vai conseguir sair do lugar. Então, é preciso compreender custo, né? E compreender custo separando o que é custo e o que é investimento. Porque investimento te traz retorno, custo geralmente não. Muito bom. Doutor Ricardo, e eu gostaria de deixar uma contribuição para quem está ouvindo a gente, né? Aproveitar todo o seu conhecimento para a gente enriquecer aí o conhecimento também de quem está ouvindo. O senhor poderia citar 2 práticas legais que poderiam ser implementadas, pensando em qualquer tipo de empresa, pequena, média, grande, que de certa forma vai ajudar na gestão desse ambiente de trabalho? Não tenho, assim, muitas dúvidas com relação a essas ferramentas, né? Eu acho que, aproveitando inclusive, né, a vinda dessas questões postas pela NR5 e pela NR1, eu acho que ponto de partida é uma grande consultoria e assessoria. Se a empresa já dispõe de médico interno ou de engenheiro de segurança do trabalho e técnico de trabalho interno, é esse pilar composto por jurídico e mais engenharia e médico que são os pontos de partida para analisar o risco, criar a política necessária, né, e fazer a implementação de tudo que tem a ver não só com o NR1, mas casando o NR1 com o NR5. Então, eu acho que é indispensável para a empresa ter a consciência da necessidade disso. Não por causa da fiscalização, pessoal, por causa da sua reputação e buscar evitar riscos de ordem econômica, processual principalmente. E para isso, é inevitável que você não só tenha, né, essa conjunção, essa atividade de construção de normas e regras para atender NR1 e NR5, você também precisa somar a isso a uma análise de risco, diria eu, geral, pelo menos de um recorte, da sua relação de emprego, das suas relações trabalhistas. Porque hoje está muito na moda, aproveitando, Cleiton, a questão de pejotizar. E está se pejotizando à torta e à direita, porque o STF está dando um encaminhamento que me parece muito mais favorável à empresa do que ao empregador. Mas nós temos alguns princípios muito custosos no direito do trabalho que ele sempre traz a análise do processo para o plano chão de fábrica, aquilo que de fato acontece. Então você pode ter um contrato maravilhoso e no chão de fábrica a realidade ser de um emprego e não de uma pejotização e não de um PJBJ. Então, eu acho que essa ferramenta que eu falei há pouco, né, de uma consultoria e assessoria para declaração NR1 e NR5, ela precisa vir acompanhada de uma análise de risco geral para que você consiga criar normas que também venham a dar suporte a esse novo ambiente de trabalho que precisa ser instalado. E esse novo ambiente de trabalho não pode ser dissociado apenas de uma criação de normas. Ele precisa ter o canal de denúncias para apuração, porque senão você nunca vai saber que está acontecendo assédio. Você só vai saber quando chegar a notificação da Justiça do Trabalho, ou mesmo uma denúncia, ou mesmo até uma atuação, né, de um Ministério Público do Trabalho, onde você vai ter que assinar um TAC, ou você vai ter que sofrer uma ação civil pública, e o dano é muito maior. Muito pior. E assim, o ambiente de trabalho bem gerido, bem gerenciado, ele promove uma série de ganhos para a empresa, né? O RH ele vai ter uma facilidade maior na hora de contratar, ele vai conseguir reter melhor os talentos, a produtividade do colaborador sempre vai ser maior, a reputação da empresa, né? Esse colaborador, quando ele está no ambiente social dele, ele vai falar bem da empresa, ele vai promover a empresa.
Então, os ganhos são inúmeros. Pode ser que algum gestor, ouvindo o que a gente está falando aqui, fala, pô, mas vou ter que contratar consultoria, né? Vou ter que melhorar meu pacote de benefício. Olhar para isso com carinho, num primeiro momento, aparentemente é um aumento de custo, mas no longo prazo o ganho é muito, muito maior, chega a ser imensurável. Você teve, se você me permite aqui, acho que a oportunidade de assistir uma palestra minha sobre riscos trabalhistas Sim, que foi onde nós nos conhecemos. Eu acho que um grande ponto de partida para as empresas, né, e aí aproveito para me colocar à disposição, é entender isso. É entender o quanto que custa um processo. E aí eu digo não só o processo judicial, é quanto que custa todo esse arcabouço, né, de problemas gerados na relação de emprego. E a partir do momento que a empresa consegue enxergar isso, ela consegue ver todas as demais políticas de antiassédio, políticas de ambiente saudável sob o ponto de vista de buscar os anseios da NR1, que é trazer suporte psicológico, né? Ele vai entender o quanto isso evita de prejuízo. E aí, Cleiton, se ele tiver um suporte de marketing, souber trabalhar o endomarketing, que é o marketing interno, e o exomarketing, que é o marketing externo, ele muda a cara da empresa. Todos nós, infelizmente ou felizmente, não é a FICA um produto, o Cleiton é um produto, o Ricardo é um produto, nós somos imagem. E a empresa precisa entender que tudo isso gera benefícios econômicos, quer seja por evitar perdas ou quer seja por reter o talento. Quanto não custa contratar ou buscar no mercado uma outra pessoa, você precisa de uma consultoria de auxílio de RH para te fazer recrutamento. sim. Então, nós conseguimos, com todas essas visões, né, preditivas, preventivas, muita economia, muita economia. Eu diria que até especialmente a de energia, porque o dono da empresa ele tem que pensar na expansão do mercado, na expansão do faturamento, mas ele acaba sendo impactado pelo, olha, seu Antônio, o Ricardo não veio trabalhar hoje. Olha, ele está pedindo mais para sair de férias junto com a esposa. Não é uma função do dono, mas ele acaba sendo assolado por isso, porque ele não tem as políticas, a assessoria e tudo aquilo que é necessário para lhe dar suporte. É isso. Muito bem. Doutor Ricardo, caminhando agora para o final, eu gostaria, assim, poxa, são mais de 20 anos de experiência, já deve ter vivenciado vários casos aí durante a sua carreira. Se o senhor puder trazer um caso prático, né, lógico que sem citar nomes e tudo mais, de algum conflito que ocorreu em ambiente de trabalho, que poderia talvez ter sido evitado. O senhor tem algum case? Eu vou abordar até um recente dessa semana. Eu tive um caso bastante emblemático. A empresa realizou a dispensa de uma funcionária que tinha estabilidade CIPA. Nossa, O RH não se atentou a isso e tal. E aí, quando nós fomos a fundo na relação, nós vimos que o primeiro direito de quem é dispensado, né, tem estabilidade, no caso de CIPA e dirigente sindical, é a reintegração, não é a indenização. Então, porque é uma estabilidade em razão do cargo. Quem foi eleito para ser cipeiro, ele foi eleito para, obviamente, defender interesses antagônicos ao do empregador, fazer relatório de acidente de trabalho, exigir o cumprimento das normas. Então, ele tem a estabilidade por causa do cargo. E ele foi eleito em confiança dos seus pares trabalhadores. Então, o primeiro direito que ele tem é a estabilidade. E quando chegou esse processo, em dezembro do ano passado, eu falei para o meu cliente, falei, olha, não tem como nós brigarmos aqui, porque tem direito a ser reintegrado. Porque tinha quase um ano de mandato e depois tem estabilidade de um ano pós-mandato. E aí eu notifiquei para que essa moça retornasse ao trabalho. E aí o advogado também que estava do lado oposto, um advogado muito experiente, que eu respeito muito, e esse advogado respondeu à notificação que eu mandei no processo, falando, olha, nós vamos discutir isso no processo, até porque na notificação, como eu falava para ela retornar ao trabalho, eu pedi para retornar ao trabalho e devolver as verbas rescisórias. E aí, obviamente, cada um na sua estratégia, ele, na resposta, colocou que a notificação era ameaçadora e tudo mais, que faz todo sentido do ângulo que ele está defendendo. ponto de vista dele.
E aí eu falei pro meu cliente, falei, agora vamos fazer uma segunda notificação, vamos abrir mão, vocês concordam em abrir mão da devolução das verbas rescisórias? Eles falaram, nós concordamos porque nós precisamos de mão de obra, não nós estamos encontrando mão de obra. Especialmente para o cargo em que ela estava, porque quando ela foi dispensada, foi ela dispensada e mais 8 pessoas dispensadas. Era um momento diferente. E muda muito o cenário econômico de 9, 10 meses para frente. Falei, tudo bem. Aí eu fiz uma segunda notificação dizendo, olha, volta, a empresa abre mão. Ela respondeu a notificação através do advogado dela dizendo que seria tratado no processo. E o processo teve audiência adiada e foi agora recentemente, no final do mês de abril. Pois bem, chegou na audiência, veio à tona que o problema dela de não querer voltar era por causa do encarregado. Nossa. Por causa das tratativas que o encarregado tinha com relação a ela. Ou seja, clima organizacional. Ambiente de trabalho com problemas de gestão que nunca chegaram à direção da empresa porque não tem uma norma de compliance, não tem canal de denúncia, não sabe o que está acontecendo. Meu Deus. E aí, né, o resumo de tudo isso é que conseguimos aproximar as pontas, ela aceitou voltar, a empresa precisava também da mão de obra dela, ela só foi deslocada para um local onde ela não teria mais contato com esse encarregado e vida que seguiu, foi reintegrada recentemente, administrado o problema, com um grande detalhe positivo para a empresa, que foi com o aceite da reintegração e pagamento dos salários devidos desde quando da dispensa até a reintegração, eu consegui com que fosse aceito pela parte contrária e o juiz homologou a quitação do contrato de trabalho e do processo, desde a admissão, que era de mais de 4 anos atrás, até a data da reintegração, que foi dia 5 de maio. Ou seja, a empresa desembolsou aquilo que ela precisaria desembolsar, porque ela teria direito à estabilidade de qualquer forma, reintegrou e conseguiu a quitação da relação de emprego desde o início até a reintegração. Ou seja, de agora para frente, vida nova. Ela não pode ser dispensada porque ela tem estabilidade. Se ela pedir demissão, ela renuncia à estabilidade e também ao próprio contrato de trabalho. Mas a empresa não pode dispensar ela sem justa causa. Só pode dispensar por justa causa e aí não é qualquer coisa que vai fazer, ainda mais dentro de uma relação que desagou já num processo, tem que ter toda a cautela. Mas assim, pelo que eu colhi de informações, a vida está seguindo positivamente. Ou seja, uma administração de conflitos que nasceu de um erro de procedimento dos recursos humanos e, consequentemente, no não desejo de voltar ao trabalho era pautado numa conduta, talvez até insidiosa do seu encarregado. Ou seja, talvez poderia ter sido evitado. Com toda certeza. Com certeza. Com toda certeza. Tá ótimo, doutor Ricardo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui no nosso podcast. A gente vai finalizando por aqui. Eu gostaria de salientar que o doutor Ricardo ele é uma figura que circula muito bem entre os RHs, né? Um grande apoiador dos eventos, ele está sempre junto com as lideranças aí, projetos em grandes grupos do interior de São Paulo. E a gente vai deixar o contato do senhor posteriormente para a galera, né? Para quem quiser tirar alguma dúvida, de repente enviar um e-mail, alguma coisa assim, eu acho importante. Mais uma vez, obrigado. Valeu por toda a atenção, por estar aqui com a gente hoje. Se o senhor quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, eu não posso deixar de te agradecer, deixar de agradecer as pessoas que fizeram a ponte para que nós nos conhecêssemos. Eu digo que o maior capital que nós temos na vida, e acho que isso você compartilha também, são os relacionamentos, e a quem já me atrevo a chamá-lo de amigo, porque existiu muita empatia, muita simpatia de forma recíproca, então eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de te conhecer, de me aproximar da FICA Benefícios e de poder, quem sabe, né, perpetuar aí não só a amizade, mas esse bom relacionamento profissional. Então, muito me honra ter vindo aqui e ter você como amigo e a FICA como parceira. Nossa, obrigado da minha parte. A gente vai caminhar junto aí, o senhor vai ter que me aguentar bastante. Vamos nos aguentar. Obrigado. Obrigado a você. Valeu.